Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, como eu estou feliz com a sua presença aqui nesse lugar. A maior alegria da minha vida é chegar aqui no domingo e ver você aqui, bonito, cheiroso, como o irmão Alex falou, né? Com aquela palavra abençoada. Quem não ofertar, quem não dizimar com uma palavra dessa, né? Eu comecei a raspar minhas contas ali, abrir todas minhas contas, que eu tinha lá para me trazer minha oferta. E culto de família, né? Um culto maravilhoso. Eu já ia cometer o mesmo erro que eu cometo toda vez. A gente tem um trato com a minha esposa, né? Que eu tenho o costume de colocar o óculos aqui atrás da minha cabeça. Aí eu falo para ela: olha, quando me der uma oportunidade, me lembra daí de baixo. Aí às vezes eu vou ministrar a palavra, termino toda a palavra com óculos atrás da cabeça e não me lembro. Ela não me lembra, eu me esqueço, e aí eu termino lendo toda a palavra sem óculos. Mas quando me chamaram, eu vim dali lembrando: meu óculos. Então eu não vou cometer essa gafe até hoje. Então, quem acredita na palavra de Deus aí, levanta a mão. Quem acredita que Deus é real, levanta a mão. E só mais uma: quem crê que nós vivemos no tempo do cumprimento das palavras dos últimos dias, levanta a mão. Amém? Um aplauso ao Senhor. Quando nós abrimos nossa Bíblia, como nós ligamos nossa TV, quando nós ligamos nosso celular, quando nós acessamos nossas redes sociais, tudo que nós vemos hoje de notícias, de posts, é revelação. É o que está acontecendo e o que há de acontecer ainda. Então nós não podemos ficar adormecidos ou desapercebidos pelos sinais que o Senhor tem dado, para que nós possamos entender que nós vivemos num momento crucial da igreja na terra. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz que quando nós começarmos a ver os sinais, é para nós ficarmos em alerta. Então hoje nós não estamos aqui, dentro desse tempo, nos reunindo nesse culto para ficarmos à toa ou brincando de servir a Deus. Porque os sinais estão aí, para que nós possamos ver o que está acontecendo, que a palavra do Senhor está se cumprindo nos dias de hoje. E nós somos a geração que fomos eleitos para viver o começo dessa palavra, dessa promessa no mundo. Amém? Mas existe uma diferença. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, quando começar os sinais, vai haver uma diferença. Aleluia, Deus. Ai, não ouvi falar mesmo, os crentes eles vão se vestir diferente. Não. Verdade. Ah, meu irmão, ouvi falar mesmo, os crentes eles vão pentear o cabelo diferente. Não. A palavra nos dá um caminho, nos dá uma direção que nos diferencia daqueles que não têm a palavra no seu coração, daqueles que não têm uma bússola, daqueles que não têm um norte, para quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar, aonde nós devemos buscar. Pega a sua Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é livre para dar uma glória a Deus, você é livre para dar uma aleluia, você é livre para glorificar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Salmo 121. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. O ser humano, o homem ou a mulher que não tem Deus, que não tem a confiança, que não tem a esperança que você tem, diga aleluia. Quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a apertar, quando o salário começa a diminuir, quando a provisão lá da casa começa a secar, quando ele abre o armário e não vê nada, quando ela abre a geladeira e não vê nada, o mundo costuma olhar para baixo, o mundo costuma baixar a cabeça. Mas nós somos diferentes. Nós vivemos num reino que é totalmente ao contrário do mundo, porque a palavra de Deus diz que aquele que quer ser grande no reino de Deus, ele tem que diminuir.
E aquele que quiser ser conhecido, ele tem que descer na casa do oleiro. Quando nós pensamos que estamos fracos, é que estamos fortes. Quando nós pensamos em desistir, em jogar a toalha, em chutar o balde, é lá que o Senhor nos levanta com poder e autoridade. E toda vez que você, muitas vezes, pensa em olhar para trás, você pensa muitas vezes em desistir porque o fardo está pesado demais. Aí o Senhor diz: eu te levanto com poder e autoridade, porque você não é do mundo, você é de Jesus. Então lá no Salmo 121, o Senhor nos dá uma clara direção para quando as coisas começarem a ficar ruins, nesses dias atuais. Ele fala assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dê um aplauso ao Senhor. A diferença do crente e do não crente é essa. Porque toda vez que as coisas começam a se levantar contra a nossa vida, a dificuldade no casamento, no trabalho, na vida financeira, na vida secular, em qualquer seja a área da tua vida, o Senhor te dá uma bússola para onde você tem que olhar, para quem você tem que correr, para quem você tem que gritar, para quem você tem que clamar, que é só Ele que pode trazer a solução para os nossos problemas. Não fica te batendo, não fica sem dormir, não fica preocupado com o que comer, com o que vestir. Não deixa os problemas tirarem o teu sono naquela noite abençoada que o Senhor te dá. Porque os passarinhos não trabalham, as aves do campo eles não plantam, mas o Senhor traz o sustento para cada um deles. E o Senhor manda te dizer nessa noite: não te preocupa, não turba o seu coração com as coisas que vêm acontecendo sobre a humanidade. Porque nós temos um selo, nós temos uma marca, aleluia. E essa marca é a marca que vai fazer a diferença nos últimos dias da igreja na terra. É porque nós sabemos que toda vez que a desolação vier, toda vez que a tribulação vier, nós temos para onde olhar, que é os montes, que é a presença do Senhor. Só Ele pode trazer o alívio para nossas tribulações. Muitas vezes já tive dificuldade. Quem conhece a minha história que sabe. A maioria dos irmãos que eu olho aqui são novos na igreja. E eu passei pelo vale da sombra da morte. Só para terminar a minha mensagem aqui, nenhuma nem duas vezes, muitas vezes. E uma vez eu me lembro que eu estava internado ali no hospital. Tinham me cortado, me esquartejado, tudo estressado. Aleluia. E eu estava naquele momento de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. E muitas vezes a gente chega nesse momento da nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê mais esperança, não vê nada, apenas um abismo. Foi quando o médico chegou para minha mãe e disse: olha, nós vamos amputar a mão dele, porque me cortaram aqui na minha mão, ficou na pele a minha mão. Nos olhos do ser humano, do médico, da ciência, não tinha jeito. E eu falei para o Senhor, naquele quarto do hospital, eu falei: Senhor, eu faço um propósito contigo, Deus. Eu não conhecia Deus, não sabia orar. Eu falei do meu jeito. Falei: Senhor, não deixe cortar a minha mão, que eu vou levar a sério, eu vou te servir, eu vou adorar, eu vou tocar. Vou fazer, eu aceito o que Tu queres para a minha vida. E fui me deitar, minha mãe deitou do meu lado, lá minha esposa também. E naquela mesma noite, o Senhor veio me visitar, aleluia. Naquela mesma noite, o Senhor disse: Tu tem um propósito. Eu quero ver se Tu vai levar esse propósito a sério. E eu vi aquele personagem atravessar a parede da enfermaria. O cabelo dele era branco, bem branco, como a neve. E os olhos deles eram claros como lâmpadas. E aquele personagem olhou em cima de mim e me tocou. E a minha mão começou a esquentar. Todos aqueles golpes no meu corpo começaram a
pouco. E o Senhor falou para mim: hoje eu entrego tua vitória, e nenhuma parte do teu corpo será cortada. E quando foi no outro dia pela manhã, o médico me levou para a sala de cirurgia. E toda vez que existe uma parte do nosso corpo que não está recebendo sangue, começa a perder a cor. Quem é enfermeiro aqui sabe disso, né? Se chama necrosar. E o médico falou: meu filho, sua mão já está necrosada, nós vamos ter que cortar. E eu fiquei muito triste naquele momento, mas ele falou: vamos fazer primeiro uma raspagem para ver se ainda tem alguma coisa viva aqui. E ele começou a cortar, começou a tirar aquela carne morta. E quando ele deu um corte, eu senti. Eu puxei a mão, ele falou: opa, tem vida aqui. Glória a Deus. E eu quero te dizer hoje que toda vez que o inimigo tenta matar os nossos sonhos, tenta matar a nossa esperança, o Senhor diz: olha, tem vida aí. Você sabe o que foi mais maravilhoso? Começou a sangrar. Oh, aleluia. E quando começou a sangrar, o Senhor falou no meu coração: isso daí não foi nada do que eu sangrei por ti. Então o médico falou: vamos dar mais uma chance, vamos esperar mais uma semana para ver se revive. E pela honra e a glória do Senhor, reviveu. E às vezes o nosso sonho está enterrado, às vezes a tua esperança já morreu, mas o Senhor manda te dizer hoje que ainda tem vida aí, ainda tem sangue de Jesus ainda aí. E o nosso antigo pastor sempre bagunçava comigo e dizia: tá aí, ó, o tecladista sem dedo, né? Quando eu tinha todos os dedos eu não tocava, mas o inimigo tirou mas eu entreguei o que restou para o Senhor. Então o Senhor, Ele começa a fazer milagre na nossa vida quando a gente começa a acreditar no milagre que Deus tem prometido para nós. Aleluia. E que toda vez que a dificuldade vier sobre a sua vida, olhe para o monte, da onde nos vem o socorro. Salmo 121 no nosso coração, para que toda vez que comece a apertar, toda vez que comece a sufocar, diz: olha, Satanás, eu não vou olhar para baixo, eu vou olhar para cima, que é de lá que vem o meu socorro. Aleluia. Dê um aplauso.